Seja bem-vindo ao canal Rockin, o canal de narrações do YouTube. Não se esqueça de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para novas atualizações. Aviso: este episódio contém cenas de violência explícita. Não é recomendado para espectadores sensíveis. Assista com cautela. A organização que surgiu durante os terríveis 8 anos de guerra, desencadeada pelo próprio imperador, ficou conhecida como Exército Revolucionário. No processo de invasão, perderam suas nações e pessoas importantes em suas vidas. O que mais se pode esperar daqueles que já não têm mais nada a perder? Enlouqueceram tentando eliminar o império e seu monarca. Então voltamos ao ataque. O revolucionário estava prestes a cortar a lenha, e por lenha quero dizer a cabeça do prota. Com a vida pendendo por um fio, Dion amaldiçoou o imperador por ter desencadeado essa rebelião, criando esses desgraçados que agora o estão atacando. Não importa qual seja a causa dos revolucionários, desde que ele não se torne uma de suas vítimas. Enquanto mantém Dion em seu aperto mortal, o revolucionário confessa estar nervoso com a ideia de atacar um herói, mas logo desdenha, afirmando que Dion não passa de um medroso fracote. Dion protesta, afirmando veementemente que não é apenas um cachorrinho do Império, lutando para respirar enquanto tenta se libertar do aperto do revolucionário. A revelação deixa o inimigo confuso, e ele pergunta educadamente qual é o nome do protagonista. Dion responde com calma que seu nome é Dion Hart. Ao ouvir o nome, ele fica furioso e insiste que Dion é de fato o cão do imperador. Porém, Dion nega veementemente, reafirmando que seu nome é Dion Hart, mas que ele não é o cão do imperador. O revolucionário descreve seu alvo, Dion Hart, um cara mal educado de cabelos brancos e olhos vermelhos, exatamente como os rumores dizem. Enquanto ele fala, Dion tenta alcançar desesperadamente sua adaga. Ele espera que o revolucionário abaixe a guarda e então desfere uma punhalada. O adversário bloqueia habilmente o golpe, sua expressão séria e determinada revela sua intenção em acabar com Dion. Dion lamenta sua falta de sorte, percebendo que a batalha está longe de terminar. Irritado, o revolucionário grita para que o prota pare de zoeira e o joga no chão como um monte de bosta. Dion sente o impacto do golpe e luta para respirar enquanto o gosto de sangue enche sua boca. Após o golpe, ele se questiona como alguém tão fraco pode ser chamado de herói. Será possível que todos os rumores estão errados? Então, ele se prepara para dar o golpe de misericórdia, e diz para que ele culpe o imperador por seu infortúnio. Mas, bem quando ele estava prestes a dar o golpe final, evitando que o pior aconteça, uma lança surge em direção ao revolucionário, seguida de um grito: "Pare agora, seu filho de uma rapariga!" No entanto, o revolucionário consegue desviar a lança com seu machado no último instante. Porém, apesar de seus esforços, seu machado acaba caindo longe de seu alcance. Ele então pergunta: "Quem diabos fez isso?" De fora da carruagem surge uma figura vestida de branco e vermelho. "Foi bem na mira", exclama a figura comemorando. Surpreendido, o revolucionário percebe o símbolo no uniforme dos indivíduos, é uma marca de garra sobre o símbolo do Império. Eles são os Cavaleiros da Morte assassinos, guerreiros implacáveis nascidos dos horrores dos 8 anos de guerra. Liderados por Dion Hart. Ele se pergunta como os Cavaleiros da Morte os encontraram e grita para seus subordinados bloquearem-nos. Em tom de zombaria, um dos Cavaleiros da Morte comenta com seus colegas se não acham que é possível deixar essa passar e pergunta se não deveriam causar uma cena. De fato, não é o nível de habilidade que os faz tão terríveis. Mas sim o motivo é que eles não têm quase nada de racionalidade sobrando, o que os torna imprevisíveis e ainda mais perigosos. Enquanto atacam, gritam para que todos sejam mortos, demonstrando que, na verdade, são temidos por sua pura brutalidade e crueldade. Eles massacram os inimigos, gritando para que a morte deles seja a mais difícil possível. Outro cavaleiro comenta que isso não importa, o importante é aproveitar ao máximo. E o toque mais especial é que eles são exatamente como seu mestre. O revolucionário percebe que irão perder se enfrentarem esses malucos de frente. Ele deve cumprir sua missão e se retirar. Até que sua atenção é tomada por uma dor aguda em seus antebraços.
Ao olhar para seus próprios braços, o revolucionário percebe que está sendo perfurado pelos dedos do protagonista. Com um grito agonizante de dor, ele lança o protagonista para longe. Seu braço está gravemente ferido e dolorido, com cortes profundos. Ele reclama do seu braço, e chama o prota de lunático desgraçado, enquanto tenta estancar o sangue jorrando das feridas. O prota se aproxima, se desculpando e diz que tentou desmembrar o braço por completo, mas que infelizmente não teve força o suficiente para isso. Com uma expressão determinada, o protagonista, segurando firmemente o machado do revolucionário, expressa um breve sentimento de remorso por não ter conseguido, e como compensação promete acabar com o adversário rapidamente. Com um último suspiro de raiva, o revolucionário só teve tempo de lançar um xingamento, logo depois sua cabeça foi dividida ao meio, como se fosse um melão maduro. Bruscamente, ele joga o corpo desfigurado do inimigo para fora da carruagem, para que todos vejam. Um dos cavaleiros da morte é pego de surpresa pela situação. Os cavaleiros rapidamente reconhecem o capitão, e o chamam alegremente. Dion primeiro confirma se o revolucionário finalmente está morto. Então, ele pondera se deve prosseguir de onde parou. Já não seria o suficiente? Não, ele sente a necessidade de fazer dele um exemplo, para que ninguém mais tenha coragem de atacá-lo novamente. Ele não consegue se segurar, na verdade ele precisa ir além. Um pouco mais além. Ele precisa garantir completamente que ninguém nunca e jamais vai esquecer dessa cena, marcada pelo poder avassalador do Conde Dion Hart. Os Cavaleiros da Morte observam seu capitão em ação, e comentam que ele é muito impiedoso. Parece que ele não precisava da ajuda no final das contas. Olhando para os soldados sobreviventes da escolta, um cavaleiro comenta que seu companheiro está errado. Ele diz que o conde só trouxe inúteis consigo e que, se não fosse pela chegada dos Cavaleiros da Morte, com certeza estariam em apuros. Dion se levanta, coberto de sangue, e olha para os cavaleiros que estão sentados e conversando. Ele os repreende, perguntando o que estão fazendo. Com um olhar psicopata, ele diz que ainda há inimigos vivos. Sem demonstrar a menor piedade, Dion ordena que eles matem todos. O revolucionário sobrevivente se treme de medo com o que lhe espera, com uma calça pesando 1 quilo a mais. Horas depois, no cair da noite, uma carruagem com manchas vermelhas chega diante do castelo do imperador. Como algo saindo direto do inferno, a chegada da carruagem choca os guardas dos portões, que ficam boquiabertos. Enquanto o passageiro sai, eles olham para as manchas na carruagem e, ao observar mais de perto, finalmente percebem que são manchas de sangue. Um dos guardas, apreensivo, informa que estão diante do Palácio Real e que não podem permitir a entrada sem um convite. Então, o indivíduo coberto de sangue se apresenta como Dion Hart. Com um olhar penetrante, o protagonista avisa aos guardas que veio ver o imperador. Ao ouvirem o nome do conde, os guardas rapidamente se desculpam, lembrando que o imperador deu a Dion Hart permissão para visitá-lo sempre que quisesse. Dion pergunta onde o imperador está, e o guarda informa rapidamente que ele está no salão do banquete. Dion confirma a informação, e o guarda responde que está ocorrendo um banquete para congratular o novo herói por sua estreia e sucesso. Ele fica estranhamente extasiado ao ouvir que o banquete era em homenagem ao novo herói. E sente uma pontada de excitação ao considerar a possibilidade de que seu irmão mais velho esteja presente no banquete. Até o próximo episódio. Para novas atualizações, não deixe de se inscrever no canal.